shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom. Glória a Deus. Nós estamos na Paraxá, o irmão falou, Itavô, o nome das Paraxás são tiradas do texto bíblico, né? Em Israel é assim que se faz. E essa Paraxá, ela vai de Devarim, que é Deuteronômio. Eu falo Devarim, porque para mim Deuteronômio é um negócio difícil de falar. Devarim não é. Devarim 26, 1, 29, 9. A Haftará é Isaías 61, versículo 1 ao versículo 22. E a porção do Berit Hadashá, que nós chamamos Nova Aliança, é de Yohanan, João 13, 1 a 15, 27. Acredito que você leu em casa, porque você teve a semana inteira para ler. É verdade? Acredito eu que sim. Isso mesmo. Quero acreditar que sim. Isso é bom para você. A palavra de Deus cura tanto a alma quanto o corpo. Lá no Salmo está escrito assim: e o Senhor os enviou a sua palavra e os curou. Às vezes a gente fica querendo cura, mas não quer ouvir a palavra, não é? E Deus às vezes quer te curar na palavra. E a palavra, ela é o elemento mais cortante que existe na natureza ou em tudo que Deus criou. Amém? Porque a palavra diz que a palavra de Deus é mais cortante que espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito. Discerne, ossos e medula, porque cura também o corpo, e discerne o pensamento do seu coração, porque às vezes a gente está com tanta angústia, tanta confusão dentro de nós, começamos a tomar um comprimidinho aqui, outro ali para dormir, mas não discerne a confusão que está dentro da alma, não é verdade? Porque só a palavra de Deus tem poder para mexer no interior do seu coração. Glória a Deus, meu irmão. Então, essa paraxá, ela é composta de 4 capítulos. Ela é uma paraxá longa, não é? De Devarim. E ela começa como o seu nome indica, Kitavô. Vocês estão estudando hebraico, já vai aprendendo. Kitavô, quando entrares. Aí você fala assim para o seu filho, Kitavô, lá em casa. Quando você entrar lá em casa, vê se não esquece a porta aberta. Dalet. Dalet é a porta, né? Entendeu? Representa, quer dizer. Então, essa paraxá começa em Devarim 26, 1, como o irmão leu aqui. Também quando tiveres entrado na terra que o Senhor te dá por herança, e a possuíres, e nela habitares. A palavra herança que Deus fala aqui, ela é do hebraico nahalá. Amém? Herança é um direito legal. Você não faz nada para receber, faz? Seu pai é rico. Quando ele morre, você é filho único, imagina, não precisa nem brigar. Porque quando tem mais de um, ainda tem uma briga, né, na herança. Mas quando não tem, você herda tudo sem briga, sem esforço. É um direito legal. Mas que o herdeiro não faz esforço nenhum para recebê-la. Aquela geração de Israel estava recebendo uma herança que Deus deu a quem? Ao pai Abraão. Não é? E eles tinham por direito, tem por direito legal a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. Amém?
Se os pais deixam herança para seus filhos, os filhos, na verdade, não fazem esforço algum para receber a herança. Logo, podemos dizer que herança é uma graça. É ou não é? Claro que é. Porque você não faz esforço nenhum e herda. Teu pai trabalhou, seu avô trabalhou, teu pai trabalhou menos, mas trabalhou. Aí você nasce e recebe essa boa notícia. Você é dono de não sei quantas fazendas de gado, mas de automóveis, não tem nada. Simplesmente abriu os olhos e recebeu tudo. Isso é uma graça. Agora, uma coisa é ser herdeiro, outra coisa é tomar posse da herança. Amém? Isso é importante. Uma coisa é ser herdeiro, outra coisa é tomar posse dessa herança. Além de herdeiro, precisamos agir para tomar posse. Você pode ser herdeiro, mas na realidade o herdeiro, quando você recebe, você é passivo. Mas, meu irmão, para tomar posse dessa herança, você tem que lutar, não é? E no caso de Israel, eles precisaram dominar Canaã, a terra de sua herança, e habitar nela. Aí, meu irmão, para você tomar posse já muda, não é? Enquanto o herdeiro é menino, a palavra de Deus diz que tem o quê? Que tem curadores, né? Mas depois o menino tem que assumir, depois que deixou de ser menino. Ele tem que assumir. E quando ele tem que assumir, tem que trabalhar. Porque senão ele perde tudo. Senão ele gasta tudo. Amém? Com Israel e Deus não foi diferente. Deus já tinha dado herança e por direito legal a terra de Canaã pertence a Israel eternamente, como Deus falou. Só que aquela geração teria que tomar posse da terra de Canaã. Foi assim ou não foi? Foi, não foi? Aí Israel sai do Egito, Moisés lá na frente, eu fico imaginando aquele velhinho com a barba grande, com um cajado na mão, e ele foi andando lá, aqueles rapazes de 30, 40 anos querendo engolir ele vivo, só não engolia porque Deus não deixava, amém? Porque se não fora Deus, Moisés no deserto, tinham jogado ele lá na terra lá e ninguém saberia onde ele foi jogado. Amém? Então, estava aquele velhinho lá na frente, Deus conduzindo ele, mas quando Moisés chega diante da terra de Canaã e diz para Israel, tome posse, o que Israel fez? Aquela geração refugou. É igual cavalo que vai pular o obstáculo, o cara vem todo contente, vamos lá, o cavalo refuga, o cara cai. Aquela geração não teve amadurecimento para tomar posse. Meu irmão, para você tomar posse das coisas de Deus, você precisa amadurecer espiritualmente, senão você não toma posse. Não toma, porque são coisas, às vezes, impossíveis. Se Deus fala para você, se Deus te dá alguma coisa, as coisas parecem impossíveis. E eu preciso amadurecer o interior do meu coração para que eu possa tomar posse daquilo que Deus prometeu, porque Deus, Ele não mente. Ele não mente. Mas eu posso perder aquilo que Ele me deu. Deus chegou para mim e falou, Rafael, eu falei, quer, Senhor? Eu tenho uma esposa para te dar. Você quer? Ele me mostrou. Eu falei com ele, poxa, dá para dar uma saída, Senhor. Eu falei assim mesmo. E ele falou assim para mim, eu não te perguntei isso. Eu te perguntei se você quer ela como sua esposa. Eu falei, quero, Senhor, quero.
quero sim. Aí ele encheu meu coração de amor por aquela mulher que eu estava vendo. Nunca tinha visto na minha vida. Ele me prometeu, não prometeu? Ele vai cumprir. Agora depende do Rafael, se ele vai amadurecer para ele tomar posse daquilo que Deus prometeu para ele, porque Deus não mente. Que seja um homem mentiroso, mas Deus verdadeiro, que existe uma coisa, Deus nunca mente, meu irmão. Se Deus falar para você que você vai voar, você vai voar. Não importa se deixa de ter asa, se vai ser em avião, vai ser em avião, não importa. Se Deus falar que tu vai voar, meu irmão, escreve o que eu estou dizendo a você, você vai voar. Mas para você herdar isso, precisa amadurecer. E às vezes, quero dizer uma coisa para você, não fique assustado. O amadurecimento vem com o tempo. Para mim, gente, demorou tanto que eu era muito imaturo. Demoraram 14 anos. Tem gente aqui que é testemunha disso. Por quê? Eu precisava amadurecer, Deus precisava me formar como uma nova criatura, como um homem temente a Ele, até eu receber a herança. Porque eu não sei se vocês já perceberam uma coisa, às vezes a família é muito rica, aí, sei lá, por alguma razão os pais morrem, aí o menino recebe aquilo, fica deslumbrado e faz o que com aquela riqueza toda? Joga tudo fora. É isso que acontece? Espiritualmente também é assim. Aquela geração que saiu do Egito não estava amadurecida para herdar a terra de Canaã, mas Deus não mente. Deus tem que dar a herança porque Deus não mente. Então Deus falou, tá bom, vocês não vão não? Não vamos não. Então vocês vão morrer no deserto. E a nova geração, seus filhos, é que entrarão na terra de Canaã, porque Deus não mente. Amém, meu irmão? Você toma cuidado, viu? Porque Deus não é Deus de brincadeira, não. Se Deus te prometeu uma coisa, se você não amadurecer para receber, Ele levanta outro. Fique esperto, hein? Então Deus pede a Israel, quando ele entrasse na terra, por isso que a Paraxá chama Kitavô, quando entrares, Deus vai pedir um negócio para Israel. Não é tão assim, né? Pô, entrou e aí acabou. Não, Israel, você vai me dar uma coisa. O que, Senhor? Olha só o que ele pede. As primícias, Devarim 26, 2. Tomará das primícias de todos os frutos do solo que trouxeres da terra, que o Senhor teu Deus te dá, e os porá num cesto, e irá ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Meu irmão, se Deus te dá uma coisa, você tem que produzir. É isso que ele está dizendo. Ah, não quero. Então tu vai perder. Você tem que produzir. Todos nós, se Deus nos dá uma coisa, se Deus nos chama para um ministério, se Deus nos coloca à frente do seu povo, eu tenho que produzir algo. Deu para entender? Ah, não, Rafael, eu quero ficar só sentado. Não existe isso para Deus, meu irmão. Deus está pedindo para cada judeu que entrou na terra de Canaã as primícias. Se ele está pedindo para todos, é porque todos têm que gerar o quê, filho? Fruto. Todos têm que gerar fruto. Ouve o que eu estou dizendo? Você foi chamado para a salvação? Quem foi? Levanta a mão aí. Todos nós temos que gerar frutos. Fruto de benignidade, bondade, perseverança, fé, domínio próprio, mansidão, amor, benignidade, domínio próprio. Se você não entregar essas primícias a Deus, você não vai ser salvo. Sabia disso? Você não vai ser salvo. Não quero te enganar. É a palavra que ensina isso.
Teve uma vez que um irmão perguntou para mim, mas não pode ser só um fruto, pelo menos? Não, tem que ser todos. Benignidade, bondade, perseverança, fé, domínio próprio, mansidão, amor. Tem que ser tudo. Ah, mas eu estou produzindo isso, mas não estou produzindo aquilo. Meu irmão, é um processo, mas tem que ser tudo. Nós estamos novinhos, a maioria aqui é criança. Tem tempo para gerar. Você tem tempo, Deus está te dando vida, você tem tempo para gerar. Concorda? Ah, Rafael, mas eu quero ver a novela. Pois é. Pois é. Ah, Rafael, para que eu vou ler a Bíblia? É tão cansativo. Pois é. Sabe o que você está fazendo? A mesma coisa que a nação que saiu do Egito fez. Tu dá mais importância às coisas do mundo do que às coisas e à herança que Deus está lhe dando. Existem coisas na Bíblia que são tremendas. E Yeshua fala de um homem, ele fala em parábolas, né? Ele fala de um homem que saiu. Aí ele foi e encontrou um diamante lá. Esse homem ficou quieto. Olha o que Yeshua fala. Vendeu tudo que tinha. Por que vendeu tudo que tinha? Hein? Porque tudo que tinha em relação ao que ele encontrou não tinha valor nenhum. Por isso ele vendeu tudo que tinha. Olha o que ele faz. Ele não compra aquilo que ele achou. Ele compra o terreno onde está o que ele achou. O que é isso? O mais importante é o que ele achou. O mais importante de tudo é a salvação. Não é a novela que você vê, não é o trabalho que você tem, não é a riqueza que você tem, não é a casa na praia, não é o carro. Você pode ter isso tudo, mas a salvação tem que ser mais importante na sua vida. Porque assim como Canaã foi herança de Israel, não é? Assim também a salvação é nossa herança. E é dada pelo mesmo Deus. Você pode refugar igual aquela geração. Mas, Rafael, estou dentro da igreja a vida inteira. E daí? Você pode estar dentro da igreja refugando e não entrando na promessa que Deus tem para aqueles que creem. Lá em Hebreus está falando isso. Não é? Aquele que não crê, não entra no descanso de Deus. Amém? Então, você tem que produzir. As primícias são depositadas diante de Deus. Não é coisa para o homem. Você tem que produzir coisa para Deus. Você vai usar depois? Vai, mas primeiro para quem? Ele que deu a herança. Primeiro é para ele. Por isso é chamado primícias. Ó, as primícias são depositadas diante de Deus. Primeiro para honrá-lo. Veja em Provérbios 3:9. Honra o Senhor com seus bens e com suas primícias de toda a tua renda. Olha aí, ó. O que é honra? O que é dar honra a alguém? Se eu trago as primícias diante de Deus, eu estou dizendo que Ele é mais importante do que aquilo que eu estou entregando, o que é primeiro para mim. Deu para entender? Eu estou honrando, eu estou dizendo a Ele, Senhor, foi Tu que me deu. E eu vou dizer uma coisa para você, muita gente na igreja de Machia não tem entendimento disso. Porque a gente escuta assim, ó, eu estudei, eu passei, eu fiz, eu aconteci, eu aquilo, eu sou isso, eu sou bom, eu sou melhor, eu sou aqui. Você não está, eu me garanto, você não está dando o quê? As primícias
a Deus. Você não está reconhecendo que o ar que tu respira, meu irmão, foi Ele que te deu. Se Ele tirar o oxigênio, o que acontece com a gente? Morremos, né? Todos nós. Morremos, até os animais. E a água? De onde vem a água que tu bebe? A ciência não sabe como que a água parou na terra. Eu sei. O nosso Deus colocou ela aqui. Para você pensar, a terra é uma bola. Gente, o oceano tem oceano, água de cabeça para baixo, mas ela não vaza. Não é legal isso? A água fica de cabeça para baixo, mas não cai. Mas, gente, tem uma coisa mais interessante. Se você for no universo, você não vai saber onde é cabeça para baixo ou cabeça para cima. Tanto faz. Mas nenhum de nós está tonto aqui, tá? E a Terra está rodando. Você sabe que a Terra está viajando a milhões de quilômetros. Inacreditável. E o Sol está viajando na galáxia a milhões de quilômetros. E você não sente nenhum, não tem buraco na estrada, né? Você não sente nem solavanco. Isso é tremendo, meu irmão. Isso é milagre. E dar a primícia é honrar esse Deus que tem sustentado a tua vida, esse Deus que tem preparado coisa para você que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no seu coração. Você não sabe o que é, de tão magnífico que é. A herança que Deus tem para nós. Você que está preocupado, Senhor, abre uma porta de emprego. Deus tem muito mais do que uma porta de emprego. Ah, Rafael, não posso pedir? Pode, mas o Senhor tem muito mais. Tem coisas que olhos não viram, nem ouvidos. Gente, é muita riqueza. Não vou nem te emprestar, porque você não vai precisar, porque é para você também. Lembra quando a gente era criança? Aí estava no recreio da escola, aí viu um menino lá no pirulito, pô, me dá uma espada aí. Era ou não era? A gente fazia isso. Dá um pedaço do seu chiclete, tá bom. Toma. Você não vai precisar pedir. Porque Deus tem para todos nós. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que creem, para aqueles que o amam, para aqueles que aceitaram o seu Filho. Então nós temos que honrá-lo. Nós temos que voltar a aprender a honrar o Criador e sustentador de todas as coisas. Nós já não honramos mais. Deus, me dá um concurso público. Aí passo no concurso público. Honro Deus. Até testemunha, olha, Deus abriu um emprego para mim. E fica nessa. Não honra. Não honra Deus. Não fala, Senhor, aqui, ó, para a glória do teu nome, foi tu que me deu. Se eu estou comendo, Senhor, foi porque tu me deu. Se eu deito a minha cabeça em algum lugar, foi tu que deu, porque tem gente que não tem lugar para deitar a cabeça. E por que ele não tem e eu tenho? Você nunca parou para pensar nisso? Ah, é porque eu trabalho muito, o cara foi vagabundo. Meu irmão, que visão torpe, que visão torta. Quando você nasceu na tua família, você escolheu, eu quero essa família aqui. Tu abriu o olho, olhou para aquela mulher, mamou, depois olhou para aquele homem, chamou de pai, de repente descobriu que o
que a conta bancária dele era altíssima. É ou não é? Mas você podia ter aberto o teu olhinho, filhinho, e olhado para uma mulher lá, toda descabelada, sem dinheiro, que chegou e falou, não tem nem como amamentar essa criança, e foi trabalhar. O pai morreu, sei lá, ou mataram, e alguém te pegou, meteu uma mamadeira na boca, e aí o leitinho, então dá maisena também, tuf! Para encher a barriga. Gente, você está pensando que eu estou brincando? Mete maionese, maionese não, maisena. Mete maisena no leite, engrossa o leite. É ou não é? Porque aí ela não chora. É porque não tem comida direito. Aí ela descobre um dia que a mãe abandonou ela, ou ele. Que o pai morreu e ele nem sabe quem é o pai. Tem amor de pai, não tem amor de mãe. Nunca conheceu. E aí não consegue estudar porque tem desequilíbrio, mas também não tem dinheiro. Qual a diferença dele para nós? Não foi ele que escolheu nascer lá. E não fomos nós que somos bonzões, então Deus nos fez nascer em família abastada, porque a gente é bom. Então por que eu tenho alguma coisa para comer, meu irmão? Pela misericórdia de Deus. Por que eu tenho onde encostar a minha cabeça e dormir? E não ter que dormir com um canivete aqui do lado para acertar o outro que pode querer me roubar aqui de noite, porque eu já vi. Então nós temos que dar graças a Deus todo dia. Quando você abrir seus olhos, as suas primícias, tem que ser a Deus. Pois é, Senhor, eu te dou graças porque estou vivo. Eu te dou graças porque eu bebi uma água. Eu te dou graças porque eu comi. E às vezes a mãe da gente coloca aquele pratão maneiro. Eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso. É ou não é? Isso é ruim. O outro não tem nada para comer. E a gente tem escolha para comer. Gente, a gente tem que botar o joelho no chão e dar graças a Deus a todo momento. Você pagou uma dívida? Graças a Deus. Você foi comer? Senhor, obrigado. Graças a Deus por essa comida. Mas é jiló, eu sei, mas obrigado, Senhor. Jiló com cebola. Ué, é comida. Não é que Deus vai brigar com você que você fala que não gosta disso. Não gosta, Deus não briga. A gente tem que dar graças a Deus que muita gente não tem. E se eu tenho, é porque Deus teve misericórdia de mim. Porque a palavra de Deus diz assim, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Não é porque eu sou melhor que aquele que não tem. Mas Deus é tremendo, meu irmão. Ele sabe que o estado em que nós estamos, alguns não vão ter. E Yeshua falou, pobre sempre terei entre. Então ele quer que eu lance meu pão nas águas. Não desviei de quem te pede. Ah, não vou dar porque ele vai gastar com bebida. Mas Deus não falou isso. Não desviei de quem te pede, só desviei de quem vai gastar com bebida. Está escrito lá isso? Não está mesmo, então isso é por conta sua. A ordem é não desviei de quem te pede. Aquele que empresta ao pobre, aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. Então, quando alguém diz assim, eu não dou porque o cara vai beber, você tem que perguntar assim, qual é o capítulo da Bíblia e do versículo que você está falando? Já pensou nisso? Pense. Pense que é proveitoso. E se fizermos assim, honrando a Deus, Deus nos promete, o que está lá em Provérbios 3:10,
Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mostos os seus lagares. Por que às vezes as coisas ficam muito difíceis? Porque a gente não cumpre o mandamento de Deus. Porque está todo mundo falando que a lei acabou lei não serve, lei é para judeu, aí sabe o que acontece? Você desobedece a Deus e pensa que está servindo Ele. É ou não é? Hein? Silêncio total. Amém. Mas vai ouvindo. Isso que acabamos de ler é um princípio de Deus, e tudo que Deus fala, Ele cumpre. Não está escrito em Isaías 55:11, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus nunca joga a conversa fora. A gente fala assim, vamos sentar ali, tomar uma cerveja e jogar uma conversa fora. Homem faz isso, Deus não. Deus não joga a conversa fora. Deus, quando abre a boca, o universo se move. Então você pode imaginar. Imagine se Deus ficasse jogando conversa fora. Uma hora ele matava uns, depois não matava os outros. Ia ser uma confusão no universo. Deus não joga a conversa fora. Deus é zeloso da sua palavra. O que Ele falou, Ele vai cumprir. Não existe possibilidade nenhuma, guarda o que eu estou falando para você, e já falo isso porque às vezes as pessoas chegam e perguntam assim, mas o profeta falou isso e não se cumpriu, é porque não foi Deus, porque Deus não mente. Não, mas o profeta pulou, virou cambalhota, fez isso, não importa, meu irmão, Deus não mente. Se Deus te prometeu algo, se foi Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Você pode ter certeza, Deus não mente, não. Você que pode perder, mas Ele mentir, não. Ele não faz isso. As primícias também são dadas a Deus como testemunho que Ele cumpriu o que lhe prometeu, Deus falou, vou te fazer isso, e fez. Meu irmão, honre Ele, provando, mostrando, dando testemunho de que Ele cumpriu aquilo que Ele te prometeu. No caso de Israel, as primícias são testemunho de que Deus cumpriu sua promessa de dar em herança, em posse perpétua, a terra de Canaã aos descendentes de seu amigo Abraão. Seu amigo Abraão, em português. Inclusive, é necessário fazer até uma declaração pública, de que Deus cumpriu o que prometeu diante dos sacerdotes. Trouxe a primícia e fala e testemunha daquilo que Deus fez na sua vida. Isso está em Devarim 26:3. E irá o sacerdote que naqueles dias estiver de serviço e lhe dirá, hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor com juramento prometeu aos nossos pais que nos daria. Você tem que testemunhar que Ele cumpriu. Você não orou tanto por cura? Então você tem que ir lá testemunhar que o Senhor te curou. Amém? Porque muita gente fala assim, Senhor, abre a porta de emprego para mim, que se tu abrir, primeiro salário, eu dou lá na congregação. Aí Deus abre. A pessoa esquece daquilo. Esquece. Meu irmão, olha só, a Bíblia diz assim, terrível é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Ele vai encontrar pecado em você e vai te cobrar. Rafael, mas cobrança a gente desliga o telefone. De Deus não tem jeito. Tem? Tem jeito de você desligar o telefone? Deus está te cobrando? Para com isso. Muda de chip, muda de número. Ele vai te cobrar. E quando Deus cobrar, você não terá como pagá-lo. Amém? Então, cuidado, hein? E quem trouxe as primícias tinha que declarar perante ao Senhor que sabia um resumo de tudo o que aconteceu com o povo de Israel a partir de Jacó. Nem era de Abraão, de Jacó.
até Israel estar de posse na terra em Canaã. Devarim 26, de 5 a 11. E perante ao Senhor teu Deus dirás: Arameu prestes a perecer era o meu pai. Arameu porque estava em Harã. Desceu de Harã. E desceu ao Egito. Não foi isso que aconteceu com Jacó? Desceu ao Egito. Lembra? Porque teve fome em Canaã. E o filho de Jacó estava o quê? Administrando os recursos de Faraó. Ele ficou o segundo no reino. Parece com o que é isso, hein? Vai saber. E desceu ao Egito com pouca gente para ali morar, e veio a ser ali uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram e nos impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa aflição, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, com grande espanto e com sinais e com maravilhas, e nos trouxe a este lugar, e nos deu essa terra, terra que emana leite e mel, e eis que agora te trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Ó, você não pode esquecer. É isso que Deus quer dizer. Eu não posso esquecer o que Deus fez comigo. Você não pode esquecer o que Deus fez na sua vida. Você não pode esquecer o dia que Deus te salvou, o dia que Deus tirou você do Egito. Você não pode esquecer disso. Aleluia. Você tem que lembrar disso. Porque o ser humano, nós, temos tendência a esquecer. Se Deus te curou, se passaram 10 anos, 20 anos, você tem tendência a mas Deus não quer que você esqueça. Tem um texto bíblico que diz: trazei à memória as coisas que nos dão. Você quer ver? Quando Moisés colocou aquela geração para entrar na terra de Canaã, que mandou os 12 espias, 2 se lembraram do que Deus fez com eles: Josué e Calebe. Eles lembravam: não, o Senhor é conosco, ele não derrubou o rei Gog, não fez isso, não fez aquilo. O resto não lembrou nada daquilo. O resto ficou com medo de morrer, quis voltar para o Egito, quis voltar para o pecado, quis voltar para o aprisionamento. Só 2 daquela geração, gente. Só 2. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente esquece. Deus abre a porta de emprego para você, aí você começa a arrumar muita coisa para fazer, começa a não ter tempo mais, não honra mais Deus. Está cheio de gente assim. O que fica mais importante é aquilo que recebeu. Nem dá honra a Deus. É ou não é? Pois é. Então, asporá perante ao Senhor teu Deus, e o adorarás, e te alegrará por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa. Tu, o levita, o estrangeiro que está no meio de ti. Inclusive o estrangeiro. E é nessa paraxá também que o Senhor fala das bênçãos e maldições. Já falamos isso aqui, por causa de outra paraxá, mas vamos falar de novo. As maldições são lançadas no Monte Ebal e a bênção no Monte Gerizim. Se você prestar atenção, a lei de Deus foi dada aonde? No monte. Não foi? Pois é. Se foi dado no monte, porque veio de Deus, não é? A bênção foi dada no monte. Vem de quem a bênção? E a maldição foi dada no monte? Pois é. A lei, a bênção e a maldição foram dadas por Deus. Às vezes a gente tem a tendência de achar que o bom é de Deus, o mal, não.
Mas Ló falou o quê? Receberia eu o bem de Deus, Jó, perdão. Eu troco os nomes mesmo. Receberia eu o bem de Deus e não o mal? Tem gente que tem dificuldade de entender isso. Deus deu, Deus tirou. Glorificado seja o nome do Senhor. Isso é amadurecimento, né, meu irmão? Então, tanto bênção como maldição vem de Deus. E as bênçãos nos alcançarão se ouvirmos a voz do Senhor. Tem gente que fica atrás de bênção, que fica atrás de profeta para ouvir, eis que assim te digo, aquele carro zero está chegando. Aí você fica logo feliz. É ou não é? Tenho visto que tu vai para os Estados Unidos. É ou não é? É ou não é? Eu só escuto isso. Nunca tem assim, eis meu servo, se tu continuar na desobediência, eis que tu descerá a cova. Aí você fala, não é para mim não, é para você. Não é? Você quer descer a cova? Mas você quer um carro zero? A gente prefere bênção, né? Maldição ninguém quer não. Não é, meu irmão? Eu não quero, você também não, porque nós somos iguais, não é? Mas, meu irmão, bênção nós só alcançamos se obedecermos ao Senhor. Na verdade, não somos nós que alcançamos as bênçãos que vêm sobre nós, se nós obedecermos. Está escrito isso, Devarim 28:2. E todas essas bênçãos virão sobre ti. Rafael, bênção tem asa? Não sei, mas ela vem. Ela vai vir, você não vai precisar ir atrás, você não vai procurar. Ela virá porque é uma promessa de Deus e como nós já ouvimos, a palavra de Deus, ela se cumpre, que Deus não mente. Ele não mente. Então ele está dizendo, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Sabe a ideia que dá no original? Que você está correndo, a coisa vem e te alcança. Não é você que vai atrás da bênção, é a bênção que vem sobre você, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Você não vai precisar falar, pastor, ora aí para mim. Para quê, filho? Senhor, eu estou precisando comprar um carro, uma casa, uma calça comprida, um tênis. Você não vai precisar fazer isso. Sabe por quê? Porque as bênçãos te alcançarão. Você vai ficar quietinho, vai obedecer à voz do Senhor e as bênçãos vão te alcançar. Pois é, você vai ter que fugir delas. É o contrário. E isso aconteceu. Moisés no deserto, Deus falou, vamos construir o tabernáculo. Beleza, Senhor. Então pega de cada um ouro, essas coisas todas para construir o tabernáculo. Moisés, nunca vi isso hoje em dia. Moisés orou, falou, Senhor, manda esse povo parar de trazer, que já tem muito, está sobrando. Foi ou não foi? Lê lá que você vai ver. Nunca vi ninguém pedir, Deus, não manda mais não. Endurece o coração desse pessoal aí que tem muito. É o contrário, né? A gente fica orando, Senhor, manda benção, manda benção, manda benção. Então nós estamos errados em alguma coisa aí, né, meu irmão? Ou seja, temos que andar após nosso Deus e não atrás de bênção. A igreja precisa amadurecer para receber, porque nós vemos dentro das igrejas as pessoas atrás de bênçãos, querendo ouvir profeta falar. Mas o inimigo fala também, hein? Ele fala, hein? Vai nessa. Você está de coração aberto? O inimigo sabe que um homem gosta de quê? De bênção ou de maldição? Meu irmão. Eis que tu vai fazer aquela viagem. Eu estava uma vez num culto, aí o profeta falou assim, eis meu filho, olhou para mim, eu falei, caramba, e vem aí. Eis, meu irmão, assim te digo,
Se tu não der a mão a essa mulher que está aí do teu lado, eu não te darei a casa que tem me pedido. Eu, na mesma hora, falei, eu nunca pedi casa a Deus. Foi ou não foi? Aí. O profeta falou assim, no meio de todo mundo. Mas na mesma hora eu pensei, Senhor, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que ligaram para o telefone errado. Porque eu nunca pedi casa ao Senhor. E a moça do meu lado, tá vendo? Tá vendo? Eu falei, Tem que ter cuidado, gente. Tem que ter cuidado. A coisa é séria. Nós não precisamos correr atrás de bênçãos. Se você ouve a voz do Senhor, se você obedece ao Senhor, o Senhor dará por promessa as bênçãos. Elas nos alcançarão se obedecermos a Deus. E se não ouvirmos a voz do Senhor teu Deus, igualmente, quem vai nos alcançar? Maldição. Rafael, mas eu não quero elas, mas elas vão te agarrar. Vão te dar um golpe, vão ficar apertadinho contigo. Não adianta fugir não, meu irmão. A maldição vem. Você já viu gente que só tem maldição, está dentro da igreja? O que é isso? Ela vem, meu irmão. Não pensa você que isso é brincadeira. Ah, Jesus já morreu, acabou isso. Quem te disse? Onde é que está escrito isso aí que você falou? Pois é. Veja em Devarim 28:15. Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos, que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Alcançar, porque postou corrida contigo e tu não ganhou. Ela te pegou no meio do caminho. Então, bênção e maldição depende de quem? De nós. Elas foram lançadas, tanto bênçãos como maldições, e depende de nós. Obedecer ou não o mandamento e preceito de Deus. E a palavra de Deus sempre disse isso. Veja em Provérbios 13, versículo 21. O mal persegue os pecadores. Quem é pecador? Quem transgride a lei de Deus. O mal persegue os pecadores, mas os justos são galardoados com a bênção. Bem é bênção. Pois é. Pecadores são os que descumprem mandamentos do Senhor. Justos são os que andam em justiça segundo os mandamentos divinos. Hoje em dia, muitos dizem que a lei de Deus acabou, desprezando parte da palavra de Deus. Porém, para estes, veja o que diz a palavra de Deus em Provérbios 13, versículo 13. O que despreza a palavra traz sobre si a destruição. Destruição é o quê? Bênção? Maldição. Né? Mas o que teme o mandamento será o quê? O que é galardoado? Abençoado, presenteado, porque a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus quer te dar presente. Olha que coisa. Glória a Deus, você me dá um pouco? Deus quer nos presentear. Se não está havendo isso, tem algo de errado em nós. Veja em Provérbio 28:9, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Está escrito, podemos jogar fora isso? Então, aquele que está dizendo que a lei acabou, até a oração dele para Deus é uma abominação. Quantas pessoas oram, e não recebem, não recebem. Por que isso? Quem abandona a lei de Deus, segundo a palavra, é apoiador do caos e louva o ímpio e o apoia, ainda que diga que não está fazendo isso. Veja em Provérbios 28:4. Os que abandonam a lei louvam os ímpios, mas os que guardam a lei pelejam contra eles.
Todos que estão proclamando nos púlpitos que a lei de Deus acabou, estão louvando, prestigiando, apoiando o pecador. E você sabe que a Bíblia diz o quê? Que é digno de morte não só o que peca, mas também aquele que apoia o que peca. Então, cuidado com isso aí. Não entra nessa história, porque não é bem assim. Então, só para lembrar, maldição ou bênção depende de nós, se obedecermos ou não a Deus. E obedecer a Deus é obedecer seus mandamentos. Como Israel não obedeceu, como bem falou Yeshua. Tem um conceito muito errado, às vezes, que a gente escuta as pessoas falando dentro da igreja, que Yeshua brigou com os judeus porque eles eram legalistas. Não é isso não, gente. Legalista é quem obedece lei, tá bom? Yeshua brigou com eles justamente ao contrário, porque eles não obedeciam. E Yeshua falou isso. Você quer ver? Ó, vamos lá em João 7,19. Não vos deu Moisés a lei? Aí, ó. No entanto, nenhum de vós cumpre a lei. Por que procurai matar-me? O que ele falou a respeito dos escribas e fariseus? Ó, os escribas e fariseus estão sentados na cadeira de Moisés. Ouvi o que eles falam, mas não fazei o que eles fazem. Porque eles dizem, mas não cumprem. Está escrito. Mas isso não é falado porque isso vai contra aquilo que está sendo ensinado. Você quer ver uma pessoa que morreu por dizer que Israel não obedeceu o mandamento? Quem foi? Vocês sabem? Então vou apresentar a vocês um moço. Chama Estevão. Olha o que ele fala para Israel. Ó, lá em Atos 7,53. Vós que recebeste a lei por ordenança dos anjos e não a guardastes. Então Israel não obedeceu a lei. Israel foi expulso de Canaã, porque não obedeceu os mandamentos. Quando eu não obedeço os mandamentos, eu quebro o pacto. E aí Israel foi expulso. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, pode gravar isso aí. Se Israel não tivesse desobedecido os mandamentos e não tivesse quebrado o pacto com Deus, ninguém, nação nenhuma, conseguiria tirar Israel de Canaã. Ouviu o que eu falei? Ninguém. Rafael, mas é a Rússia e os Estados Unidos juntos. Podia juntar a China, Estados Unidos, Rússia, de quebra chamar o Brasil também, a Argentina, a África inteira, a Europa inteira, que todos seriam destruídos e Israel permaneceria. Ninguém tiraria um só judeu de dentro de Canaã. Os rabinos dizem que a derrubada do templo foi sem causa. Não foi. Quando Salomão construiu o templo, Deus falou assim: Salomão, se o meu povo descumpriu o meu mandamento, esta casa cuja qual eu estou colocando meu nome, eu a lançarei por terra. É por isso que o templo foi derrubado. Deus não mente. Se Deus falou, Rafael, eu vou quebrar tua cabeça, meu irmão, segura porque ele vai quebrar. É verdade, meu irmão. Porque Deus não é o que nós estamos pensando. Deus não fica falando coisa, vou te pegar, hein? Vou pegar não. Deus não é assim, gente, isso é homem. Você está olhando para Deus e se projetando nele, é Ele que se projetou em nós. Façamos um homem à sua imagem e a nossa semelhança. Foi Deus que se projetou no homem, não o homem que se projeta em Deus. Precisa compreender isso, viu, gente? Para não entender as coisas erradas. É por esse motivo que Israel foi expulso da terra de Canaã e espalhado entre as nações, porque desobedeceu, quebrou o pacto. Desobedeceu o mandamento, quebrou o pacto. Então é óbvio que tem muita gente dentro da igreja de pacto quebrado. Hein? Tem ou não tem? Claro que tem. Crente que está salvo. Gente, Deus não é Deus de brincadeira não, gente. Deus
não é Deus de brincadeira. Exatamente por esse motivo que Israel foi expulso da terra de Canaã e espalhado entre as nações. E o Beit Hamikdash é o templo, amém? Foi derrubado. Não é à toa que o Filho de Deus profetizou a respeito dos que o chamam Senhor. Yeshua fala sobre isso que nós estamos falando aqui, quer ver? Mateus 7, 21, 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ele está dizendo, ouve o que eu estou dizendo, pessoas que chamam ele de Senhor, tem muitas, mas nem todos vão entrar no reino dos céus. Por quê? Ele vai dizer, mas aquele que faz a vontade de meu, não é aquele que fala Jesus é Senhor, é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no... Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Isso fica estreito, não fica? Quem é que profetiza no nome de Yeshua? Então não está falando dos ímpios. Está falando de nós aqui. Ó. Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome. Ainda fala nós, hein? Repete aí, nós profetizamos. Está vendo aí? É nós, não é eles. Somos nós. E em teu nome, nós não expulsamos demônios? Quem expulsa demônio em nome de Yeshua? A macumba faz isso? O ímpio faz? Essa palavra aqui é só para nós. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Tudo no nome de Yeshua. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. O que é apartai? Vai embora, sai daqui. Eu não tenho parte contigo, mas Senhor, eu expulsei demônio em teu nome, eu ressuscitei um morto no teu nome. Não quero saber de você, sai daqui. Por quê? Ele vai dizer, porque vós sois praticante da iniquidade. A pergunta é, o que é iniquidade? Muito bem. Só para eu responder. Iniquidade vem do grego anomos. Nomos é lei, é um prefixo de negação. Traduzindo direto, a gente diria, aqueles que não cumpriram a lei do Senhor. Não é à toa que estão proclamando dentro das igrejas que a lei de Deus acabou. Não é à toa, é espírito de engano. E isso é proclamado nos 4 cantos, em toda a parte das igrejas. Meu irmão, o juízo vai ser terrível. Como que a lei de Deus poderia acabar? Yeshua falou, não cuidei que vinha o quê? Abolir, abrogar a lei. Olha o que ele está falando. Ele diz assim, não pensei. Não é para você pensar que ele veio acabar com a lei, nem com os profetas. Ele não veio invalidar a lei, ele não veio invalidar as profecias que foram faladas na Torá, que estão chamando de Velho Testamento. Ele não veio fazer isso. Ele diz para nem pensar. A igreja já passou do pensar. Já está falando e ensinando assim. Ele está dizendo para nem pensar. A igreja já pensa e já ensina. Ele diz céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Não cairá um só iude. O que é iude? Quem sabe? Vocês estão estudando hebraico. Qual é a menor letra do hebraico? Por que ele fala não cairá um só iude? Ele está dizendo que não cairá nem um só do mínimo dos mandamentos. Alguns rabinos dizem que o menor mandamento é aquele, quando tu vires a ave sentada sobre seu ninho, sobre seus filhotes aos ovos, não peguei, né, deixa ela. Eles dizem que essa é a menor lei, nem essa cai.
E você quer ver como é que não caiu? Imagina que eu tenho eu gosto muito de falar isso, eu tenho um terreno na beira da praia, maneirão. Aí vocês têm também. Um de vocês tem lá. Aí eu começo a construir o meu casarão. Pá, 2 andares, né, com um garajão embaixo. E tudo. Eu fico olhando para o terreno do lado, começo a ver que você não vai no terreno, o mato está crescendo. Eu espero 1 ano, você não aparece. 2 anos você não aparece. Eu falo para Nenel, vamos derrubar esse muro? Vamos fazer uma piscina lá e cercar parte do terreno dele. Ele não vem mesmo. Não vai nem perceber. Faz uma piscina do tamanho da Olímpica, ele nem vai perceber isso. Um dia tu chega lá. O que você vai fazer? Rafael, você é lindo, é isso? Você vai querer comer meu fígado. Você vai querer teu terreno de volta. E sabe o que a lei de Deus diz? Hein? Não, o quê? Removei os marcos. Então como é que a lei acabou, se você mesmo não quer? Se a lei acabou, então você não pode reclamar para mim. Você tem que falar, o Rafael é esperto, eu dancei. Não tem lei. Então, como é que a lei de Deus acabou, meu irmão? Fala sério. Está escrito lá, o adúltero certamente morrerá. Você acha que não vai? Com certeza. Você não tenha dúvida disso. Amém? Pensa você que a lei de Deus acabou. Isso é loucura. A pessoa que inventou isso, meu irmão, é um doente. Tem espírito de engano. Endemoniado, é isso aí. É por esse motivo da desobediência que Israel foi expulso. Iniquidade é não obedecer mandamento. Se não obedece, continuará debaixo de quê? De maldição. Isso a igreja também não entendeu. A lei de Deus tem bênção e tem maldição. Você quer ficar debaixo de quê? Ó, até sei, hein? Vou arriscar. Bênção. Todos nós. Mas não é fácil. Não é assim, eu quero a bênção. Não é assim. Não é? Para você continuar debaixo da bênção, você tem que obedecer. E se você desobedece, você fica debaixo da maldição. E será condenado. Porque a condenação faz parte da maldição. E vida eterna faz parte do quê? Da bênção. Por isso que a Bíblia diz, e no porvir a vida eterna. Você recebe todas as bênçãos e no porvir a vida eterna. Porque tem gente que diz assim, não, mas é só da vida eterna, assim, eu quero hoje. Quero chupar uma laranja doce hoje. Pode chupar uma laranja doce hoje, só obedecer ao Senhor. Amém? Se Israel recebeu a lei e não obedeceu, ficou igual ao gentio que não obedecendo, não obedece porque também não tinha lei. Não ficou igual? Já falamos disso aqui, não já? Se eu tenho a lei e não obedeço, qual é a diferença da pessoa que não tem a lei e por isso não obedece? Qual a diferença? Nenhuma. Por isso, Paulo fala em Romanos 2,9, pois que somos melhores, ele está falando dos judeus, os judeus são melhores do que eles, os goíns, os gentios. Olha o que ele fala. De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, aqui os gregos no lugar de gentios, todos estão debaixo do pecado. Por quê? Pecado é a transgressão da lei. Então, o judeu não obedeceu à lei, como Yeshua e Estevão falaram. Então, estão debaixo de quê? Maldição. Gentio não obedece à lei porque não tem, então está debaixo do quê? Então juntar eles todos. Deus falou, vou juntar essa rapaziada toda e vou encerrá-los. Encerrá-los é prendê-los debaixo da desobediência para usar de misericórdia com aquele que crê. De judeus e gentios. Deu para entender? Não pode ser salvo pela lei, ninguém é salvo pela lei, porque todos desobedeceram, desde Adão até Valnei. E eu também. E você também.
E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, para que Deus use de misericórdia com aquele que crê. Tem que entender a palavra de Deus. Ela não é brincadeira religiosa. Ela é espírito e poder. Ela tem poder para te resgatar, ela tem poder para te transformar, ela tem poder para te lavar, ela tem poder de te gerar uma nova criatura. Logo, como o judeu recebeu a lei e não obedeceu, e o gentio não tem a lei, logo não obedece, então Deus encerrou todos debaixo da desobediência, como também está escrito em Romanos 11:32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos, judeus e gentios. Então, se ouvirmos a voz de Deus, somos abençoados. E se não ouvirmos, somos amaldiçoados. Concluímos que tanto judeus como gentio, por desobediência dos mandamentos de Deus, estão debaixo de maldição, que primeiro foi anunciado a Adão. A maldição primeiro foi anunciada a Adão, quando ele pecou, Gênesis 3:17. E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da sua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra. Aí, ó. E a terra, por causa de ti, com dor comerá dela todos os dias da sua vida. Com dor, gente. Você planta, não sei quantos hectares, todo feliz, todo contente. Vem um tufão, carrega tudo. Ou a seca, não chove no tempo certo, seca tudo e tu perde tudo. Ou vem uma geada forte e você perde tudo. Ou você cria aqueles gado bonitão, né, lore, maneiro, e até me dá um. O bicho pega uma doença, a vaca louca. Tu tem que matar todos eles. É isso que acontece, meu irmão, é ou não é? Tem um negócio interessante, o cara trabalha a vida inteira, casa, está tudo feliz, constrói casa, casa de praia, fazenda, carrão, parará, aposenta e fala, agora eu vou aproveitar, dá um infarto e morre. É ou não é? Isso é bênção ou isso é maldição? Então, meu irmão, Deus primeiro proclama a maldição a Adão, que pecou. Logo depois ele vai especificar as maldições existentes na lei, lá no Monte Ebal, né? Monte Gerizim, Monte Ebal. Na verdade, em hebraico é Val, né? A gente fala Ebal. E para sair de debaixo da maldição existente na lei, por causa da desobediência, judeus e gentios só tem uma solução. Vou dar uma dica para vocês, só tem um caminho. Qual é o caminho? Eu sou o caminho. Só sai da maldição por meio de Yeshua, o Filho do Deus vivo. Rafael, vou sair à força. Duvido. Pago para ver. Duvido que tu saia. Então não sai porque Deus não mente. Deus não é mentiroso. Se ele amaldiçoou, amaldiçoado está. Tem duas coisas, ó, se Deus abençoar, abençoado está. Se Deus amaldiçoar, amaldiçoado está. Não tem jeito. Eu só saio da maldição por meio de Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo. Só Yeshua pode conduzir judeus e gentios ao Monte Gerizim, Monte da Bênção. Não é o que você quer? Então está aí dado o caminho para você e para mim. O Monte da Bênção. Sem ele, judeus e gentios permanecem debaixo de maldição. E para tirar judeus e gentios de debaixo das maldições, Yeshua desceu do céu, deixando a sua glória que tinha com o Pai, e se fez maldito. Uma vez que eu falei isso na igreja, o pessoal quase me bateu.
Mas Yeshua se fez maldito para nos tirar de baixo da maldição da lei. E aí as pessoas pensam que a lei é que é maldita. Não, é a maldição que contém na lei. Porque a lei contém bênção e contém maldição. Clareou, gente? Por isso está escrito em Gálatas 3,13, Machia nos resgatou da maldição que contém na lei, não é? Proclamado a Adão e especificado lá no Monte Ebal, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Interessante quando Deus fala isso para Israel na lei, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, ninguém matava ninguém preso em madeiro. Qual é a pena de morte em Israel que Deus estabeleceu? Não é madeiro. Então, provavelmente, quando Deus entregou isso, ninguém entendia, ficava ali, mas ninguém sabia o que era. Ficava dormente, vamos dizer assim. Até que Machia veio e aí se estabeleceu, ele se fez maldito para me tirar de debaixo da maldição. Meu irmão, isso é muito amor. Deus te ama. Olha para você e diga, Deus me ama. Deus te ama. Seu nome foi proclamado no céu. Deus falou assim, Yeshua, que é pai, pega o Rafael para você. Antônio Jorge também. Até os argentinos que querem. Até os russos. Agora é os russos. Até os russos que querem. Pega eles lá. Os japoneses, os africanos, os chineses, todos que querem. Pega eles. Escreve o nome deles no livro da vida do Cordeiro. E eu posso te contar uma coisa. Eu vi o livro da vida. Com certeza. Eu tentei até apagar, mas não consegui. Brincadeira isso. E ó, eu vi escrito com sangue. Seu nome é escrito no livro da vida com sangue do Cordeiro. Ó, às vezes as pessoas pensam que eu estou brincando. Eu não estou brincando. Seu nome foi proclamado no céu, gente. Porque Yeshua, quando está orando, ele fala assim, Senhor, não perdi nenhum daqueles que tu me deste. Então, quem te deu para Yeshua foi o Pai. O Pai, ele não chama a gente por número de identidade, não chama por CPF. Então, ele chama pelo seu. Então, seu nome os anjos conhecem. E o anjo falou para mim assim, ó, eu preciso das suas orações. Por que ele precisa? Porque eu oro em nome de Yeshua, Yeshua intercede o Pai dá ordem aos anjos, os anjos descem e vem fazer o que Deus quer. Pois é. Aí tu não ora, tu fica com sono e fala, a minha oração não está passando do teto. Mas não é para passar do teto, é para o Senhor ouvir, ele dá ordem aos anjos em nome de Yeshua. Passa a orar, viu, meu irmão? Tá bom? Então, eu até explico aqui em Gálatas 3,13 que não é a lei que é maldita, pois na lei tem bênçãos e maldições, como vimos em Devarim. Quem crê em Yeshua é tirado da desobediência e, consequentemente, debaixo da maldição proclamada no Monte Ebal. Inclusive, Yeshua proclama uma coisa lá em Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe que jugo é esse? Que jugo é esse? Não. Não, é o jugo dele. Não é o meu jugo, não. Ó, ele fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Não é as bênçãos, não. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por que Yeshua diz que seu jugo é leve? Sabe quem responde isso? João nos responde em 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são... Esse é o jugo de Yeshua HaMashiach. Deu para entender?
Deu para entender? Como também Paulo afirma lá em Romanos 7,12, de modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Ó, da mesma forma, o rei Davi proclama a lei do Senhor, que é o Salmo 19,8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram. Meu irmão, a lei do Senhor alegra o teu coração. Rafael, estou tão triste, estou viúvo, estou tristão. Alegra-te na lei do Senhor. Está escrito. Ó, os preceitos do Senhor são retos e alegram o. Mas você precisa de ler para conhecer. Porque você vai lendo, vai entrando dentro do seu coração e vai trazendo vida e alegria, porque o jugo do Senhor é leve. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Aqui é espiritual, você vai começar a ver coisa que você não via antes. Sério, Rafael? Sério? Mas eu nunca vi, porque você não medita na lei do Senhor dia e noite. Rafael, é muito cansativo, é a tua carne que está falando isso, bate nela. Manda ela ficar quieta e vai ler a lei do Senhor. Mas me dá sono, Rafael. Meu irmão, toma café. Pois é. Toma café que o coração acelera, você não dorme de jeito nenhum. Tu vai dormir, tu vai ficar com o olhão aberto assim de madrugada, aí tu lê. Aí dorme meio-dia, depois do almoço, barriguinha cheia, aí dá uma tirada, uma dormidinha. Veja como a excelência da lei do Senhor é cantada por todo salmo. Eu só tirei alguns, gente, porque tem vários. Salmo 119:1, bem-aventurados que trilham com integridade os seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Gente, isso parece ter uma canção, não parece? É lindo isso. A lei do Senhor é perfeita. Não adianta tomar comprimidinho, tá vendo só? E na lei do Senhor. Interessante, né? A resposta, isso está no... Perdão. Sabe por que as pessoas ficam em estado de ansiedade, inquietude, sofrimento, tormento? Somado isso tudo é o quê? Angústia. Cheio de gente na igreja angustiada. Aí faz o quê? Toma um remedinho. Maracujina, outros tomam uns remedinhos mais pesados. Põe para dormir, fica com a saliva meia dura. Já me falaram isso, que fica salivando, não sei o quê, não toma mais esse remédio, mas aí entra na angústia e toma de novo. Sabe por quê? Eu já até li que a angústia é o mal da modernidade. Não é? Eu já li isso. Sabe a resposta sobre isso? Está no Salmo 100. Gente, escuta que isso sara a alma. 119, de 92 a 93. Ó, se a tua lei não fora o meu deleite, o que é deleite? Prazer, meu gozo, minha alegria, então eu teria perecido na minha angústia, tá? Aflição, angústia. Ah, mas você não dá valor a esse remédio, esse é o gente, esse é o melhor remédio que existe, a palavra de Deus. Se você se permitir entrar nela, deixar ela entrar dentro de você, daqui a pouco você está tendo prazer na lei de Deus, gozo nela, alegria, você é curado, é transformado. Por isso que a Bíblia diz, eu enviei a minha palavra e os curei. Aleluia, glória a Deus. Às vezes você quer cura sim. Toca aí, irmão, toca aí, pede Jesus para curar. Mas não quer ouvir a palavra dele. Às vezes, você vai ser curado no momento em que você tiver gozo na palavra de Deus, quando você abrir o teu coração para a verdade.
quando você começar a ler aquilo com interesse, com atenção, compreendendo que você não compreende, mas quer compreender, o Espírito de Deus vê isso e ele começa a abrir a palavra para você, e aí começa a transformar. De repente você está feliz e os outros falam, por que ele está feliz? Ninguém entende, porque está dentro do meu coração. Eu tenho gozo na lei do Senhor. Tem gente que tem medo de falar gozo, mas no hebraico é gozo mesmo. Gozo, alegria, aquilo traz uma força, aquilo traz nem sei o que, um prazer, uma delícia. É tremendo, faz. Dança na rua, é chamado até de maluco, de fanático, um monte de coisa. Mas a paz do Senhor fica dentro de você. Por isso que Yeshua falou assim, eu vos dou a minha paz, não vos la dou como o mundo dá. Entende? Não é a paz que o mundo quer que você vai alcançar, você vai alcançar a paz que Yeshua trouxe. Por que Yeshua andava em paz? Porque ele confiava na palavra do Senhor. Amém, meu irmão? Eu sei que está demorado, mas me suporta um pouco mais. Para sair da angústia é necessário ter deleite, se alegrar na lei do Senhor. Veja também o Salmo 1:2. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. Eu não tenho tempo, Rafael. Eu trabalho de manhã, de noite, aí chego em casa, tomo um banho, deito e durmo. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo. A Bíblia não é um livro comum. Gente, isso não é um livro comum. Isso aqui é espírito e poder. Isso não é um livro de história do povo de Israel. Isso aqui é o próprio Deus falando. Amém? O apóstolo Paulo, só falta 7 páginas, confirma isso em Romanos. Quase que é verdade, hein, gente? Não ria, não. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, diz o seguinte, 7:22, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Aí, ó, é aqui dentro, ter prazer, gozo. E não é à toa que Paulo, depois de conhecer Yeshua, diz que a lei de Deus é espiritual e nós somos carnais vendidos sob o pecado. O que luta contra a lei de Deus é sua carne, gente. Tem gente com medo de guerra nuclear, que Rússia vai não sei o quê, Rússia vai fazer isso, todo mundo com medo, até dentro da igreja. Mas, meu irmão, o medo que você tem que ter é a grande guerra que tem dentro do seu coração. A sua carne contra o seu espírito. Essa é a maior batalha que existe. E sabe quem trouxe essa batalha? Quem foi? Yeshua. Por isso que ele diz, eu não vim trazer paz, mas guerra. Quando você conhece Yeshua, entra o que dentro do seu coração? Conflito. Guerra. A palavra fala uma coisa, você vivia a outra, fica aquela guerra. Essa é a maior guerra que o homem enfrenta. Não é a guerra nuclear. É a guerra dentro do seu coração, que pode estar até conflitando agora. Será que esse cara está falando a verdade? Será que esse cara está falando mentira? E fica aquele negócio dentro da gente, uma guerra tremenda. Isso é conflito. Carne. Depois de sermos regenerados por Yeshua em Romanos, veja em Romanos 7, 14, 21, porque bem sabemos espírito, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não... já estou discordando com o que faço, eu já estou discordando, eu estou concordando com a lei de Deus que é boa. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem,
o mal está comigo. Isso é um conflito, cara. Ele está descrevendo um conflito de quem foi batizado com o Espírito Santo, de quem é regenerado pelo Espírito de Deus. Começa um conflito, porque você passa a ter duas naturezas em você, a carnal e a espiritual. E elas duas são inimigas. Ouviu? Elas são inimigas. Aqui Paulo descreve a luta que há naqueles que são regenerados no Espírito por Yeshua. Pois quando Yeshua nos regenera do Espírito, passamos a ter duas naturezas, a espiritual e a carnal. E essas duas naturezas são inconciliáveis, são conflitantes. Uma se opõe à outra. Por isso Yeshua falou a Nicodemos em João 3,6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito não tem como cruzar os dois, cara. Eles não vivem junto, mas está dentro de nós. Como é que faz? É uma guerra. Eu também estou com fome. Eu olhei alguém aí com cara de fome, mas eu também estou. Enquanto a carne luta contra a lei de Deus, por que as pessoas rejeitam a lei de Deus? Porque estão na carne, viu, meu irmão? Ah, mas aquele pastor é muito estudioso. Ele está na carne, meu irmão. Quem rejeita a lei de Deus é a carne. Romanos fala muito bem disso, que a carne não pode obedecer à lei de Deus, pois ela não está sujeita à lei de Deus. Todo mundo que rejeita a lei de Deus está na carne. Mas ele fez milagre, ele está na carne. Ele andou sobre as águas, ele está na carne. Ele ressuscitou o morto, ele está na carne. Deu para entender? Milagre não muda. Por isso que Yeshua fala, muitos dirão, profetizamos em teu nome. Não adianta, tu está na carne, meu irmão. Moisés fala, ó, quando algum de vós, dentre vós, falar de sonhos ou prodígio e acontecer, olha aí, mas depois ensiná-los a outros deuses, isso não é de Deus. Deus está provando o vosso coração. Agora, uma pergunta que eu faço a vocês, Deus muda? Não. Então ele pode estar provando seu coração também. Cuidado com esse negócio. Amém? Cuidado. Tem que ter cura? Tem, mas tem que viver o que está escrito. Senão não tem valor nenhum. Tá bom? Eu já vou terminar, gente. Então isso é importante compreender. Tá bom? Tem duas naturezas, espiritual e carnal, e essas duas naturezas são inconciliáveis, são conflitantes. Uma se opõe à outra, por isso Yeshua falou a Nicodemos em João 3,6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é o Espírito. E o que o Paulo, com muita clareza, descreve em Gálatas 5,17, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem, eles são opositores, e eles estão em nós, a carne e o Espírito. Por quê? A salvação ainda não é o despojar da carne do pecado, mas sim uma boa consciência para com Deus. Enquanto a carne luta contra a lei de Deus, a nova criatura, o homem interior espiritual, tem gozo e prazer na lei de Deus. Não tem como harmonizar isso. Não tem jeito, gente. Isso é uma coisa que você vai ter que lutar e não tem solução. Vamos ver como é que se procede, então, dentro dessa luta. E a maior guerra que o homem enfrenta. Por essa razão, Paulo proclama como somos miseráveis por estarmos neste corpo carnal e lança uma grande pergunta: quem nos livrará deste corpo carnal? Veja em Romanos 7,24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Você pode dizer isso, viu? Miseráveis homens que somos, quem nos livrará disso aqui? Isso aqui é corpo de morte, não está morrendo? Isso aqui é corpo de morte. Você quer ficar nele ou quer fugir dele? Hein? Você quer sair dele ou quer ficar nele? Porque ele vai para a morte. Amém?
Ele mesmo nos responde: quem nos livrará deste corpo corrompido, a carne? Quem pode nos livrar deste conflito, desta guerra da carne contra o espírito em nós mesmos? É respondido lá em Romanos 7:25. Graças a Deus por Yeshua HaMashiach, nosso Adon, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a sua carne com ele no madeiro. Agora, a vida que vivemos na carne, não vivemos mais nós, mas Yeshua vive em nós. Glória a Deus. Então, Paulo nos explica que a carne precisa ser morta para que possamos viver para a justiça. Romanos 8, de 1 a 14. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Yeshua HaMashiach. Diga, não há condenação sobre minha vida. Se tem acusação sobre sua vida, você tem algum problema. Porque não há mais acusação sobre nós. Porque a lei do Espírito de vida em Yeshua HaMashiach te livrou da lei do pecado. Não é a lei de Deus, é a lei que rege a tua carne. A gente costuma chamar de anti-Torá, porque tudo que a Torá diz uma coisa, essa lei na carne diz outra. Amém? Então é a anti-Torá, a lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei de Deus, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne, do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado. Então Yeshua nasceu de mulher, debaixo da lei, igual a mim e a você, na carne, e quando ele foi no madeiro, o pecado foi condenado na carne. Amém? Para que a justa exigência da lei de Deus se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne. Quem anda segundo a carne aí? Se você anda segundo a carne, a lei de Deus não é estabelecida em você. Mas se você anda em espírito, a justa exigência da lei de Deus se estabelece em nós. Mas segundo o espírito, pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Por isso que Yeshua falou: o que é nascido da carne é, e o que é nascido do espírito é. Mas os que são segundo o espírito, para as coisas espirituais. Porque a inclinação da carne é morte, vai morrer. Mas a inclinação do espírito é vida e o quê? Paz. Por isso que Yeshua falou: eu vos dou a minha paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, se você está dentro da igreja, na carne, você é inimigo de Deus e não sabe. E hoje nós estamos esclarecendo isso. Porque você pode estar na igreja louvando, expulsando demônio, inimigo de Deus, porque rejeita a lei de Deus, obedecendo o pecado na carne. Deu pra... Pois não é sujeita à lei de Deus, a carne não é sujeita à lei de Deus. Nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso que eles vão dizer: expulsei demônio, mas Yeshua vai falar: afasta de mim, praticante da iniquidade. Vós, porém, não estáis na carne. Amém? Amém. Mas no... Amém? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Paulo está falando. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Mashiach, esse tal não é dele. Ora, se Mashiach está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito, presta atenção, daquele que dos mortos ressuscitou Yeshua habita em vós, o espírito daquele que ressuscitou Yeshua, quem é que ressuscitou Yeshua? Se o espírito do Pai estiver em nós, em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Yeshua HaMashiach, quem ressuscitou Yeshua? Pois é, muita gente pensa que Yeshua se auto-ressuscitou. Não, Senhor, foi o Pai que o ressuscitou. E se o Espírito daquele que ressuscitou Yeshua, que é o Pai, estiver em nós, olha aí, ó. Então, Yeshua HaMashiach há de vivificar também os nossos corpos mortais. Por isso que receberemos um corpo glorioso. Olha aí, ó.
pelo seu Espírito que em vós habita. Mas para que meu corpo carnal seja transformado num corpo espiritual, o Espírito daquele que ressuscitou Yeshua tem que estar em mim. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, há vez de morrer. Olha aí, ó. Mas se pelo Espírito mortificar-te as obras da carne, vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, seja judeu ou seja gentio. Eu já estou terminando. Eu sei que você ficou zangado. Então Deus coloca diante de nós bênçãos e maldições. E a mesma coisa que fez em Devarim 11:26. Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Se obedecerdes, bênção. Se desobedecer, maldição. Por isso está escrito em Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. Por isso, agora eu termino mesmo, com o que Deus disse a Israel em Devarim 30:19. O céu e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Shabbat Shalom.